quadros escolhidos. Bom, como eu sou o mais velho da turma, eu vou me permitir falar sentado. Eu gostaria, primeiro, um bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, um cumprimento muito especial ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação. Né? Na realidade, temos dois secretários, né? E agradecer muito a parceria que a gente vem conseguindo ter com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas. Essa, sem dúvida, é uma das mais profícuas parcerias que a nossa universidade tem com o governo do Estado de Minas Gerais. Na realidade, eu me atrevo a dizer de uma forma contundente que é a mais efetiva parceria que a Universidade Federal de Lavras tem com o governo de Minas Gerais, que é através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Gostaria de cumprimentar o Vicente Gamarana, o secretário adjunto, que agora é o titular da pasta, né? Porque ele mantém viva essa chama da parceria, e eu entendo que todo o desenvolvimento que a gente pode conseguir para uma universidade, para uma região e para um estado, ele está sempre centrado na colaboração entre diferentes entidades. Ao professor João Moraes Júnior, né, o diretor da Universidade Estadual aqui de Minas Gerais, nosso parceiro, né, nosso vice-presidente do Fórum das Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, ao professor Rubens, que é o nosso diretor, presidente do Conselho da Inova Café. E, em seu nome, professor Rubens, cumprimentar a toda a equipe do Conselho Gestor, a professora Edila, nossa vice-reitora, que é simplesmente uma formalidade a questão da vice-reitora, porque assim como a secretaria tem dois secretários aqui, essa universidade ela tem já de uma história que vem com o professor Nazareno de dois reitores, e a professora Edila tem o mesmíssimo poder de decisão nosso. Gostaria de cumprimentar todos os pró-reitores que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar aos chefes de departamentos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar aos professores, a equipe, né, dos diferentes departamentos, né, de fitopatologia, de entomologia, de administração e economia, da agricultura, que está aqui em grande número, né, representada, da ciência da computação, da engenharia de alimentos, da engenharia agrícola. Se esqueci alguém, que se sinta contemplado em termos de departamento, mas essa estratégia de diferentes departamentos se agruparem para trabalhar em conjunto, pensando numa causa extremamente nobre e importante, que é desenvolver não só a cultura, né, a cultura agronômica do café, mas de buscar agregação de valor, geração de novas tecnologias e inovações. Esse é o exemplo da universidade que desejamos. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos discentes aqui presentes, da graduação, da pós-graduação, porque vocês são o bem maior que essa universidade tem, porque é através do empenho de vocês que nós, professores, nós técnicos, podemos apresentar
resultados mais concretos, porque aumenta muito a nossa força de trabalho. Então vocês são ajudadores fantásticos dos nossos professores e técnicos na medida de se gerar mais tecnologia e inovação. No caso aqui, né, em relação ao café, gostaria de cumprimentar o Rosilei Eleutério, a Rosilei Eleutério, que é diretora de extensão do Instituto Federal do Sul de Minas, ao Éder Sacconi, que é o diretor de pesquisa e inovação do Instituto Federal do Sul de Minas, ao Rogério Antônio Silva, que é o chefe de pesquisa da IPAMIG Sul de Minas, e em nome do Rogério cumprimentar os demais membros da IPAMIG que nos contemplam aqui com a presença de vocês, cumprimentar todos os nossos assessores aqui presentes, aos demais professores, e um cumprimento muito especial à equipe do café, ao professor Nazareno, né, ao Sérgio, ao Edinaldo. Quando a gente começa a falar nome é sempre muito ruim, porque a gente acaba esquecendo de alguns nomes, mas em nome de vocês, cumprimentar a todos os demais, a todas as demais pessoas, né, que trabalham com o tema de uma maneira geral. É muito interessante, secretário, um projeto dessa natureza, porque para assinarmos esse protocolo com o Estado, à época, a gente ofereceu uma contrapartida de R$500 mil para que a gente pudesse, então, ajudar nesse projeto. E dos R$500 mil, né, Rubens? Ele mudou para 750 mil, depois ele mudou para 1 milhão, e agora eu ainda tenho 2 compromissos aí que eu tenho que atender, né? Que é uma estrutura aí para máquinas e uma outra estrutura para armazenar os produtos, né? Mas somando a participação UFLA com a participação Estado de Minas, e com a participação dos professores também que captam com projetos de pesquisa, né? Essa ampliação, essa reforma, ela é um investimento de aproximadamente R$2.600.000, R$2.700.000. Ainda faltam algumas coisas, mas elas vão estar acontecendo num curto espaço de tempo. Mas eu acho que esse daqui é um exemplo de como a gente tem que reconstruir a universidade, reinventar a universidade. A universidade em que você quebra as caixinhas do conhecimento e em que a ideia, os pontos de vista dos professores deixem de ser absolutos e o absoluto passe a ser a causa. E a causa é a gente gerar tecnologia, gerar conhecimento, gerar inovação que se reflita em 2 vertentes. Uma vertente é conseguirmos melhorar a renda dos agricultores, que são aqueles agentes que sustentam o plano econômico do Brasil e mantêm a estabilidade econômica que esse país vem experimentando já há quase 2 décadas. E uma outra vertente muito importante é permitir que principalmente os nossos estudantes possam passar a empreender a partir das tecnologias aqui geradas, que com isso gerar empregos de qualidade, gerar possibilidades pessoais de qualidade com melhores remunerações, gerar imposto e mais que isso, oferecer produtos claros que gerem mais bem-estar à população brasileira, que em essência com seus impostos mantém a Universidade Federal pública e gratuita. Então eu acho que na medida em que a gente trabalha com as nossas posições, mas focado numa causa clara, né, e eu acredito que a causa seja essa, as diferenças culturais,
as diferenças de locais, de experiências que cada um de nós tem, ela deixa de ser relevante e o relevante passa a ser a causa institucional e a causa do compromisso com o desenvolvimento do país e a causa de darmos uma satisfação positiva à nossa sociedade, principalmente oferecendo-lhes mais possibilidades de melhorar as suas condições. Acredito que esse tipo de ação com os nossos parceiros, principalmente os nossos parceiros estaduais, EPAMIG, EMATER, com o amparo da FAPEMIG, com o amparo da Ciência e Tecnologia, que tem também orçamento próprio que pode nos ajudar, com o compromisso explícito do secretário Narso que o projeto do Geoportal do Café ele vai acontecer, vai iniciar ainda esse ano. E mais do que o mapeamento desse projeto do Geoportal, ele tem uma coisa inovadora, que é a integração do sabor, e o Borém, a Rose estão aí, né? O sabor das diferentes variedades, das diferentes cultivares, das diferentes espécies de café que nós vamos amostrar ao longo de todo o estado de Minas, associadas às variáveis ambientais, a partir das quais nós vamos conseguir definir micro-regiões que sejam uniformes no sabor do café. Quer dizer, uniformidade absoluta vocês sabem que não existe, mas uma uniformidade aceitável, de maneira que a gente possa compor então os blends para atender aos diferentes sabores dos diferentes povos do mundo inteiro, né? Do italiano, do inglês, do francês, do americano, do canadense, né? Dos diferentes países da Ásia, da África e assim por diante. E eu acredito que esse projeto, inserido dentro do contexto do que foi apresentado aqui pelo Gonzaga, representando o grupo, e agregando, Gonzaga, algumas parcerias que a gente está buscando estabelecer, uma já concretizada, mas apalavrada, mas não assinada ainda, que é com a Agriquem, né, em que o professor Mário Lúcio foi o agente. Eu acho que tem um representante da Agriquem aqui. Tem um representante? Ele poderia se levantar? Ou ele já... Então, bom, se ele estiver por aí, a gente pede, mas a Agriquem é uma empresa, ela vai ser a primeira empresa a se estabelecer no Parque Tecnológico de Lavras, e isso é muito precioso para nós. E conversávamos há pouco com a Coachupé, com o representante da Coachupé, ele se encontra, em que eu acredito, viu, Gonzaga, eu acredito tremendamente na indústria de cosméticos, porque essa é uma indústria que, com crise ou sem crise, ela cresce e cresce de uma maneira, assim, a dar inveja à China dos bons tempos. E ela não cresce só no Brasil, ela cresce no mundo inteiro, mas no Brasil ela cresce de uma maneira diferenciada. E nós vamos sentar para a gente formalizar uma parceria também de, a partir do café, do óleo do café, a gente desenvolver produtos na linha de cosméticos, na linha de fármacos, e com isso também contribuir nessa agregação de mais valor, né, ao produto em si, porque esse é o grande objetivo da Inova Café, né? É integrar pessoas lastreadas na causa de gerar bem-estar à população brasileira, mas gerando sempre inovações, tecnologias que sejam visíveis e que façam bem ao nosso povo. E naturalmente que, acontecendo isso, nós vamos estar ajudando Minas a sair de um patamar muito fantástico
de comercializar commodities, mas também comercializarmos produtos de valor mais agregado. É um absurdo nós comprarmos, e eu tenho na minha casa uma máquina dessas de café, em que todas elas são importadas, quando nós produzimos boa parte do café mundial. E outros mais inteligentes do que nós, acredito isso, ou não mais inteligentes do que nós, mas mais focados do que nós, mais compromissados com a eficiência do que nós, acabam usufruindo de um valor agregado muito alto. Eu não tenho dúvida de que o povo brasileiro trabalha muito mais do que qualquer europeu, mas eu não tenho dúvida de que cada europeu é muito mais compromissado com a produtividade e com a eficiência naquilo que ele faz, de maneira que quando eles somam os esforços deles, eles conseguem ter mais resultados do que nós, que trabalhamos muito mais do que eles, mas que muitas vezes não somos tão focados quanto eles, e muitas vezes a forma estrutural desse país, ela impõe aos que trabalham o ônus de carregar no lombo os que não trabalham, o que também não acontece nesses outros países, e por isso a gente perde em eficiência, né? Que são coisas que têm que ser corrigidas. A quebra da corporação, de se socializar salários, mas nunca se socializar trabalho, ela deve ser quebrada ao longo do tempo para que a gente possa ter eficiência e colocar uma coisa que o brasileiro tem de uma forma muito contundente, que é a criatividade associada ao jogo de cintura e à amabilidade, né, como trunfos para que a gente possa gerar muito mais dividendos a esse país. Nós estamos acreditando muito nesse projeto aqui. Nós investimos junto com a secretaria, e eu quero dizer ao grupo como um todo que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar geração de tecnologias, nós vamos cobrar inovações, nós vamos cobrar oportunidade aos nossos estudantes, em particular aos doutorandos e aos mestrandos, porque eles já estão num outro patamar de qualificação, e nós vamos cobrar também produção científica. O grupo já é muito qualificado, mas produção científica em revistas muito qualificadas, para que a partir desse grupo e a partir de outros grupos da universidade, nós possamos atingir em 20 anos, em 15 anos, é ser muito otimista, mas aparecemos como uma das boas universidades do mundo, porque do Brasil a gente já sabe que nós estamos naquele bloco da frente das boas instituições desse país. E em agricultura e recursos florestais, a gente já sabe que a gente está na posição 135 no mundo pelo ranking... Oi? Pelo ranking QS, que é um dos bons rankings, daqueles rankings que tem credibilidade no mundo. Nós estamos na posição 135 no mundo, mas isso é pouco para a gente. Nós podemos muito mais, e a gente espera, com laboratórios, com mais condições de trabalho, rompendo as barreiras de técnicos, e ao longo do tempo irmos corrigindo essa defasagem da universidade e dando oportunidades para mais intercâmbio dos nossos professores. E a gente colocou na página da UFLA agora, essa semana, que nós conseguimos 130 novos códigos para o banco de equivalentes, o que significa que nós vamos agora poder dar um apoio muito maior a professores da UFLA que desejem fazer um pós-doutoramento, porque ele vai ser substituído sem onerar o seu colega, aqueles que ainda não têm doutoramento, porque ele vai poder sair sem onerar o seu colega. E mais que isso, aqui já existem pesquisadores de primeira linha,
poderemos contratar professores de fora como professores visitantes com um salário decente. Com um salário decente. Então eu coloco isso para vocês, porque vocês já podem começar a se movimentar, porque essa universidade também não deseja só mandar para fora estudantes e professores, mas desejamos povoar essa universidade de estudantes africanos, de estudantes sul-americanos, de professores dos mais diversos locais do mundo e, naturalmente, que lógico que do hemisfério norte, né? Dos diferentes países do hemisfério norte. Mas queremos ter um cuidado muito especial com os nossos irmãos africanos, porque acreditamos que, como brasileiros, nós temos uma dívida histórica com os países africanos e desejamos dar muitas oportunidades principalmente aos estudantes de lá, ou aos profissionais de lá que têm menos possibilidade de se qualificar e possam vir se qualificar na nossa instituição. Já temos uma experiência aqui, secretário, de 40 africanos dos países de língua portuguesa que estão por 4 meses aqui na nossa universidade, fazendo um curso de aperfeiçoamento na cultura do algodão. Então, não só no café, mas no algodão, na soja, no milho, no feijão, nas florestas, na carne, no leite e numa gama de outros produtos, essa universidade ela tem sido um exemplo. E queremos reivindicar a secretaria, antes do secretário sair, que essa universidade possa abrigar outras agências de inovações, porque nós temos capital intelectual e temos vontade e comprometimento para podermos contribuir com o nosso Estado. Então eu gostaria de agradecer de uma forma muito especial a todo o apoio, a toda a articulação que a Secretaria vem fazendo para que a nossa instituição possa ir mostrando a que veio para o povo mineiro. E com essas palavras eu encerro agradecendo muito a presença de todos vocês e quebrando o protocolo, nós vamos descerrar a placa aqui na sequência. Não foi, gente, eu não terminei. Quebrando o protocolo, nós vamos encerrar, né? Descerrando a placa, nós vamos conhecer as instalações, mas nós não poderíamos encerrar essa fase aqui sem fazer uma homenagem a um homem público que dignifica os homens públicos compromissados com a República e com o Estado brasileiro, muito acima de partidos, mas compromissado com o espírito republicano, com o espírito democrático e com as instituições do Estado brasileiro. Então, secretário Nárcio Rodrigues, nós gostaríamos que o senhor fosse ali à frente, porque nós temos uma singela homenagem a lhe fazer. Oi? Frente aqui não está não. Deveria ter aqui embaixo. Essa é uma medalha da universidade. Poucas pessoas, nós somos muito econômicos aqui na universidade. Poucas pessoas, só pessoas muito especiais recebem essa medalha. A gente é simples, mas ela é de coração. E aqui uma medalha. Não, eu já leio tudo. É que eu quebro o protocolo, sempre fica maluco comigo.
uma medalha à Universidade Federal de Lavras, o reitor da Universidade Federal de Lavras, no uso das suas atribuições legais e regimentais, confere ao secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aí eu falei que era inovação, de Minas Gerais, e deputado federal Nárcio Rodrigues, o presente certificado e a medalha da Universidade Federal de Lavras, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, a sua atuação em prol da educação superior e da pesquisa científica e a permanente contribuição para o desenvolvimento institucional da UFLA. Muito obrigado, e é preciso corrigir o certificado, porque Minas ficou com a letra minúscula. Só dizer duas palavras, Valete. Muito obrigado.